Autoridades estão investigando a morte de 3 girafas em um hotel no litoral do Rio de Janeiro. Elas faziam parte de um grupo de 18 girafas trazidas da África do Sul pela direção do Bioparque do Rio. A repórter Mônica Sanches teve acesso a documentos que relatam maus tratos e irregularidades na importação dos animais. Elas estão há 80 dias neste galpão. 3 em cada baia de 31 metros quadrados. São 15 girafas no total. Eram 18 quando chegaram aqui. As girafas foram importadas da África do Sul e trazidas para esse hotel resort em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Elas chegaram no dia 11 de novembro. Ficaram cerca de um mês naquele galpão para quarentena e também um período de adaptação, segundo os responsáveis. No dia 14 de dezembro, elas estavam tomando sol aqui nesta área, ao ar livre, quando 6 girafas atravessaram a cerca e conseguiram fugir. No fim, todas foram recapturadas, mas 3 morreram horas depois. Nesta semana, a Polícia Federal fez uma operação no resort e disse ter encontrado sinais de maus tratos nos animais que continuam no local. A equipe que participou narrou que a situação de sofrimento dos animais era perceptível por qualquer pessoa. Então, os responsáveis foram conduzidos à Polícia Federal para procedimento. Um dos responsáveis contou no depoimento que as girafas que fugiram foram recapturadas por meio de contenção física por cordas adequadas. Um laudo feito por veterinários contratados pelo Bioparque apontou que a causa das mortes foi miopatia, uma condição que pode ser provocada por estresse. Miopatia é uma alteração fisiológica que acontece em algumas espécies animais, que acaba alterando o metabolismo e o pH sanguíneo, afetando alguns órgãos, entre eles o músculo cardíaco, o rim e outros, que levam os animais a óbito. Desde a morte das 3 girafas há 48 dias, as outras 15 não fizeram mais passeios ao ar livre. O IBAMA também fez uma vistoria no resort esta semana. Em depoimento, um fiscal do órgão disse que o argumento da necessidade de adaptação não justifica o confinamento prolongado dos animais, que as girafas estavam sendo mantidas em baias, sem enriquecimento ambiental, sem sol e com área incompatível com o número de indivíduos. Oficialmente, o responsável pela compra das girafas é o Bioparque, o antigo zoológico do Rio de Janeiro. A importação de animais por zoológicos é permitida no Brasil, mas de acordo com uma portaria do IBAMA, eles não podem ter sido capturados na natureza. Só que na licença emitida pelo próprio IBAMA, todas as girafas receberam o mesmo código, W de Wild, selvagem em inglês. Este código foi criado por uma convenção internacional que classifica a origem dos animais, e W significa justamente animais retirados da natureza. Segundo um parecer assinado pelo fiscal do IBAMA, que fez a vistoria esta semana, a análise técnica que autorizou a importação dos animais foi negligente, incompetente ou ingênua. E o analista ambiental que concedeu a licença desconsiderou a legislação vigente, inclusive a da própria instituição. O relatório do IBAMA, em primeiro lugar, ele conclui essa questão da negligência. Ele conclui que houve essa importação, em princípio, foi irregular ou ilegal, uma vez que essas espécies foram retiradas da vida selvagem. Por isso que para nós é muito importante analisar esse processo de importação e verificar se nesse processo há mais dados, há mais informações sobre a origem dos animais, sobre quem é o exportador, etc. O parecer do fiscal do IBAMA aponta ainda outra irregularidade. Como o Bioparque estava identificado como o único responsável pelas girafas, elas deveriam ter sido levadas para lá e não para o resort Porto Belo. O Bioparque, no entanto, avisou ao IBAMA sobre a mudança de endereço e um analista do órgão autorizou a troca por e-mail, mesmo sem fazer a inspeção do resort, justificando que o local já havia sido vistoriado por outros órgãos. De acordo com o parecer, a posição foi negligente, incompetente e irresponsável, e a terceirização da responsabilidade do IBAMA, abdicando de sua função, contribuiu para a morte dos animais.
esta foi a maior importação de animais de grande porte já feita pelo Brasil. Segundo o Bioparque, a compra das 18 girafas faria parte de um projeto de conservação. No Brasil, a gente tem uma população bastante reduzida de girafas. Quando esse projeto iniciou, e um principal objetivo dele, que é a conservação, ele exige que a gente tenha uma população mínima do ponto de vista demográfico e por isso a gente trouxe 18 girafas. Mas segundo o parecer do agente do IBAMA, a proposta de conservação era medíocre e ou foi apenas uma desculpa para trazer os animais ao Brasil ou foi calcada em uma incompetência técnica de quem propôs o projeto. Seria um pretexto para ocultar a verdadeira intenção da importação, que é a comercialização de animais da vida selvagem. De acordo com documentos obtidos pelo IBAMA, cada girafa teria custado cerca de R$50 mil. O Ministério Público e a Polícia Federal investigam se parte delas seria repassada a outros zoológicos, o que também seria ilegal. O Bioparque nega e diz que havia um termo de cooperação apenas com o Resort Porto Belo. Na licença emitida pelo IBAMA, o exportador é identificado como Anthony Wilbraham. O repórter Vinícius Assis foi até o endereço dele, na África do Sul. A fazenda de Anthony Wilbraham fica num local isolado. Na entrada, conversamos com um homem que se identificou como filho do dono. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que as 18 girafas estavam saudáveis quando saíram da África do Sul no dia 10 de novembro. Ele contou que o pai dele está nesse ramo há uns 40 anos e eles exportam diferentes tipos de animais que vêm de várias fazendas da África do Sul. A fazenda de Anthony Wilbraham, portanto, não seria o local de origem das girafas. Ela seria apenas o lugar onde os animais cumprem a quarentena antes de serem enviados a outros países. O homem que se identificou como o filho do dono da fazenda não soube dizer de onde exatamente vieram as girafas que estão no rio. O IBAMA constatou maus tratos e aplicou multas. Procurado pela reportagem, o órgão não se manifestou sobre as acusações feitas contra os analistas que autorizaram a importação e a mudança de endereço das girafas. A polícia e o Ministério Público instauraram inquéritos para averiguar a ocorrência de maus-tratos e irregularidades na importação. O Bioparque diz que a importação foi aprovada pelos governos brasileiro e sul-africano e que as acusações de maus-tratos não procedem. Temos provas fortes, indícios fortes, documentação técnica elaborada por técnicos com verdadeira capacidade de conhecimento desses animais que demonstram fortemente que não há maus-tratos a esses animais. O Ministério Público Federal recomendou o retorno das girafas para a África do Sul. Na avaliação do IBAMA, nenhum zoológico ou parque do Brasil tem capacidade para receber todo este grupo. Mas ainda não se sabe para onde exatamente as girafas serão devolvidas, já que a origem delas, antes da chegada à fazenda de quarentena da África do Sul, é desconhecida. Todos os animais deste projeto vieram de reservas de manejo sustentável autorizados pelo governo da África do Sul. As girafas trazidas ao Brasil vieram de uma única instituição, a qual eles já eram mantidos há mais de um ano. E antes dessa instituição, da onde vieram essas girafas? Esses animais vieram de uma única instituição a qual eles estavam há mais de um ano e essa é a informação que a gente tem. Até que o destino das girafas seja definido, elas ficarão sob os cuidados do IBAMA. Mas como não há nenhum local adequado para recebê-las, pelo menos por enquanto, elas continuam no mesmo galpão.